Um dos principais desafios da nova lei vai ser a adaptação dos edifícios residenciais. São aproximadamente 5 mil em Santos. Há 10 anos, reciclar por aqui é um hábito mais que natural. Esses recipientes indicam o que deve ser jogado em cada local. E os moradores fazem direitinho a lição de casa. Conversando com o meu conselho, surgiu a ideia de fazer a reciclagem. Trocamos ideias, houve a objeção de alguns moradores, infelizmente, na época, há 10 anos atrás, era difícil fazer. Mas reciclagem, por que fazer isso? Gente, vamos pensar no meio ambiente, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, não é mesmo? E aí houve aquela pequena rejeição, mas hoje, graças a Deus, aqui no meu condomínio, existe muita colaboração. O lixo sujo, eu tenho um lugarzinho que é próprio, né? E o lixo limpo eu lavo a caixinha do leite, todo o papel eu ponho no lugar próprio, né? Para poder trazer aqui para reciclagem. O óleo, por exemplo, aqui nós no prédio temos um lugar para pôr o óleo, né? Então tudo eu dou um jeitinho de deixar limpinho. Porém, esse condomínio no bairro do José Menino é uma exceção à regra. Para o presidente do sindicato, Rubens Moscatelli, o período de 60 dias de adaptação será essencial para um melhor cumprimento da lei, já que ele estima que 40% de cerca de 5 mil edifícios da cidade não reciclam. O SICOM tem realizado palestras com síndicos, alertando para as mudanças. Ele ressalta que o edifício pode sim punir o morador infrator. Como a multa que eventualmente a prefeitura possa dar ao condomínio, vai para o CNPJ do condomínio. Vai pegar pessoas que têm melhor comportamento, ou seja, que fazem a separação, há necessidade do condomínio e o próprio síndico identificarem quem são esses moradores que não cumprem a lei. Uma vez identificados, aí eventualmente a multa aplicada poderá ser cobrada dessas pessoas posteriormente. Primeiro o condomínio vai pagar a multa para depois ir contra quem causou essa situação. O presidente do SICOM destaca ainda que a lei deveria ser aprimorada. Rubens Moscatelli critica o fato dos itens separados na coleta seletiva serem recolhidos na mesma caçamba sem distinção. Ou seja, alguém tem o mesmo trabalho duas vezes. Quando a gente vê muitas vezes a coleta seletiva sendo realizada, muitos moradores ficam até desestimulados, que eles veem lá tudo misturado, dentro do condomínio dele é separadinho, lata de um lado, vidro do outro e tudo mais, e na hora da coleta é tudo anexado junto. Se a gente fosse levar em consideração que a coleta ela tem que ser minimamente adequada, teria que cada tipo de material reciclado ser feito por um caminhão diferente, tal, mas isso o custo seria muito maior do que é hoje. O morador faz toda a segregação e a prefeitura junta tudo num caminhão para a cooperativa separar. Eu vejo isso um grande problema e desestimula os moradores a fazer a segregação correta, por causa do problema da prefeitura que junta tudo para separar lá na cooperativa. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o coordenador do Núcleo de Pesquisas e Práticas Jurídicas da Unisanta, doutor Luciano Souza. Doutor Luciano, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Nessa última matéria que nós vimos aí, o presidente do SICOM, o Moscatelli, falando e chamando atenção para o fato de, apesar do morador, no caso, fazer a separação do lixo, depois, quando vai para o caminhão, acaba indo tudo junto. Do ponto de vista legal, independente da solução, é possível mudar a lei nesse sentido? Bom, Irineu, nosso telespectador, em primeiro lugar, eu acho que é importante a TV Santa Cecília dar destaque para esse tipo de reportagem e parabenizar a reportagem que está sendo feita. E eu acho que com relação a essa questão da mudança da lei para estabelecer uma triagem de material reciclável por tipo diferente, eu acho que aí o problema não está na lei. Aí é o contrato que existe entre a Prefeitura e a Prodesan que estabelece o sistema de coleta por meio de caminhão, coletor, compactador. Veja, eu acho que é bem pertinente a ponderação do Moscatelli, mas a lei manda
e determina para o munícipe que separe apenas em recicláveis, não precisa separar em espécies de recicláveis. Eu sei que o morador... Vidro, metal, papel, essas coisas. Não há essa necessidade. É lixo limpo, né? Na verdade, o lixo orgânico. Exatamente. Então, quem está separando dessa maneira está indo além da lei. A lei pede apenas que se separe o material chamado reciclável seco ou limpo. E nesse material... E que posteriormente vai ser separado nessas... Subcategorias, exatamente. Várias. De plástico tem várias categorias. Então, acho que esse é um ponto. A única óbice que eu posso fazer em relação a esse caminhão compactador, que ali tudo é uma questão de custo-benefício. É muito caro a coleta desse material reciclável, porta a porta. Santos é uma das únicas cidades no Brasil que faz coleta porta a porta. Semanal, e desde 1990, 27 anos. Sim. Isso é caro para o munícipe que paga. Então, é uma forma de relação custo-benefício, de otimizar. Então, a única questionamento que talvez eu possa fazer, e me fiz também quando estive na secretaria, foi em relação a vidro, que realmente pode contaminar. O vidro quebrado, quando ele é compactado, pode quebrar, e ele pode ser um agente até perigoso para a saúde do trabalhador que se ativa na separação do material. Mas, em princípio, da forma como está a lei, tem coerência com o sistema de coleta. O que eu questionei aqui, inclusive o secretário do Meio Ambiente, o Marcos Libório, que ele teve aqui para falar desse assunto, foi no seguinte sentido: a separação do lixo e depois o encaminhamento para as grandes empresas passa a ser responsabilidade dessas empresas, no caso. Que nem a universidade, por exemplo, fica responsável não só pela coleta, pela separação e pelo encaminhamento. Perfeito. Esse encaminhamento não é uma transferência de responsabilidade? Essa é uma excelente pergunta, Irineu. Porque nós já pagamos impostos, né, para que isso ocorra. Então, o meu questionamento é nesse ponto. Quer dizer, você ir lá recolher o lixo dentro da universidade, citando a universidade como um exemplo, como foi lá na matéria. Recolhe o lixo, separa o lixo, mas depois o encaminhamento também passa a ser responsabilidade. Então eu vou explicar a questão legal e a questão tarifária, que são importantes. Primeiro, do ponto de vista legal, ao município cabe apenas e tão somente a coleta, coleta, transporte e destinação final do RSU, resíduo sólido urbano, que resulta da soma de dois tipos de resíduos: os resíduos domiciliares, que são aqueles gerados em domicílio, e os resíduos de poda, limpeza limpeza de ruas e poda de árvores. Isso é obrigação da prefeitura. Entretanto, a prefeitura pode equiparar os geradores comerciais a geradores domiciliares para fins de coleta de RSU. Foi o que a prefeitura fez nessa lei 9.952 de 2017. Ela equiparou o gerador comercial e o gerador prestador de serviços como gerador domiciliar até o limite de 120 quilos por dia. Logo, do ponto de vista legal, desde 2010 já é obrigação do gerador, do grande gerador, vamos chamar assim, já é obrigação do grande gerador caracterizar o resíduo, triar o resíduo, armazenar o resíduo, promover o transporte do resíduo e a destinação final adequada do resíduo, cabendo ao poder público fiscalizar esse processo de gerenciamento. Portanto, a lei municipal, nesse aspecto, não está transferindo responsabilidade para ninguém, além da responsabilidade que a lei federal já estabeleceu em 2010. Já estava estabelecido, então. Quer dizer, não há transferência nesse caso. Não há transferência nesse caso. O senhor citou aí justamente fiscalização. Sim, senhor. Como fazer essa fiscalização? É um assunto complexo e que vai demandar aí uma fiscalização complicada, né? Por exemplo, fiz lá a separação do lixo. Como é que você vai saber que está separado o lixo, por exemplo? Vai rasgar o saquinho de lixo para olhar, falar, bom, esse aqui é orgânico, esse aqui não é? Essa é uma boa questão, Irineu. E eu diria o seguinte, vai ser muito difícil a prefeitura autuar o gerador se ela fiscalizar nos contentores. A menos que pegue em flagrante. A menos que o fiscal da Secretaria do Meio Ambiente ou o fiscal de posturas ou mesmo o guarda municipal, que segundo o secretário de Meio Ambiente também terá atribuição. A guarda municipal terá a função de fiscalizar. De fiscalizar, porque inclusive já tem, né, tem a lei da Cidade Limpa, que era jogar bituca de cigarro no chão, a guarda municipal já tem competência para fiscalizar e autuar. Então ela vai exercer essa competência também. Nesse caso, de flagrante, eu acho que é fácil, porque você vai autuar o infrator, aquela pessoa que estava, desculpe a linguagem, jogando o lixo fora de modo inadequado. Mas isso aí é no exato momento que a pessoa está saindo da sua casa com o saquinho na mão e colocando lá o saquinho para ser recolhido, porque caso contrário,
Me parece, ele pode alegar, inclusive, falar, não fui eu que coloquei isso aí. Alguém passou e deixou isso aí, por exemplo. Irineu, tanto isso é verdade que na porta da minha casa tem um contentor e eu já mandei para a ouvidoria do município, eu mandei uma notificação, um comunicado, pedindo para eles se absterem de me autuar. Porque eu tenho o contentor na porta da minha casa, mas não sou eu que coloco naquele contentor, como eu já tirei várias fotografias e mandei para a prefeitura, não sou eu que coloco material reciclável no contentor, porque hoje vai ser punido colocar material reciclável em contentor. Bom, eu moro numa esquina, na minha esquina aparece de tudo lá também, né? Então é complicado, né? Exatamente. A não ser que eu coloque uma câmera lá e fique 24 horas filmando, né, para registrar. Há uma maneira mais simples de tentar solucionar isso, essa fiscalização? Eu acho muito difícil, talvez utilizando o sistema de câmeras municipais. Isso pode ajudar, porque o sistema de monitoramento, ele se estende por uma região muito grande da cidade. E aí é possível que numa ação integrada entre a fiscalização e o comando, né, que faz esse tipo de monitoramento na cidade, o centro de comando operacional, se houver esse tipo de trabalho, eu acho que eles vão conseguir identificar o infrator. Já existem cidades, né, o secretário de Bora esteve aqui e falou que já implantaram, né, isso em outras cidades. O senhor tem conhecimento do funcionamento em outras cidades ou mesmo em outros países? Especialmente no Japão, eu acho que é um exemplo de país com disciplina para fazer a coleta e a triagem. Eu acho que, e isso está na lei da política de meio ambiente, o consumidor final de um produto também é um gerador. Então ele tem que entender o seguinte, que ele tem uma responsabilidade compartilhada, dividida com o poder público. A responsabilidade do gerador, do consumidor gerador, ela vai até o momento em que ele faz a triagem do tipo de resíduo e coloca o resíduo à disposição para coleta, no caso de orgânicos e recicláveis e RSU. E no caso de resíduos especiais, que a lei de Santos não aborda, porque não se trata de competência do município especificamente, embora ela fale também sobre isso, os resíduos especiais de logística reversa, a responsabilidade do consumidor gerador só cessa quando ele entrega num PEV, posto de entrega voluntária. Então a coisa não é tão simples, Irineu. São 3 situações. Uma, gerar resíduo compostável e orgânico, coleta diária no contentor, de 24 em 24 horas. Às vezes até com intervalo menor a prefeitura faz essa coleta. É o uso do contentor. Segunda, a triagem em que na nossa cidade é feita a coleta semanal. E a terceira responsabilidade, separar e guardar os resíduos especiais e entregar esses resíduos nos postos de entrega voluntária. Aí sim. Rapidamente, só para a gente encerrar, doutor Luciano. Me parece, por tudo que o senhor falou, muito mais uma questão de orientação, educação e conscientização das pessoas do que fazer valer a lei cobrando multa, por exemplo. Perfeitamente, Irineu. Aí entra o ponto da questão tarifária. Eu acho que uma forma de criar a cultura da reciclagem é premiar quem recicla, ou seja, por exemplo, a emissão de bônus que reduz conta de luz. Isso existe em alguns lugares, tentou-se fazer isso aqui em Santos, com a concessionária que fornece energia elétrica, não foi possível, houve negociações para se tentar implantar isso em Santos, não foi possível, e premiando-se aquele que separa e punindo quem não separa, no seguinte sentido, cobrando mais caro a taxa de quem não separa e tem a obrigação de separar, eu acho que aí a gente cria uma cultura de reciclagem na nossa cidade. Doutor Luciano, obrigado, viu, pelas informações e pelos esclarecimentos que foram importantes. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite.